Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. Eu tenho escolhido Cobra Kai, a sexta temporada, parte 3, que acabou recentemente na Netflix em 13 de fevereiro. Foram mais 5 episódios, totalizando 15 episódios na sexta temporada. A série tem uma nota excelente no IMDb, tem 8.4 de 10. Então vamos lá começar falando como terminou, né? Depois da morte do Kon, o torneio foi cancelado. Só que os grandes senseis querem voltar, ainda mais como o Terry Silver, o John Kreese, o Johnny Lawrence, para eles combaterem os Iron Dragons. E aí, com isso, o problema é que o Daniel LaRusso não quer participar mais, e vocês sabem como que ele é teimoso. Até que o Terry Silver aborda o próprio Johnny para fazer um test drive, já que ele trabalha na loja de automóvel do LaRusso. Com isso ele faz um test drive, dá o cartão para ele e fala que ele quer conversar. E aí o Johnny lembra da cena dele que ele estava com a Carmen no hospital e lembrou que ele viu o Terry saindo do hospital como que se ele tivesse numa doença terminal. E aí eles sentam, conversam, entram em acordo e ele fala que ele não vai mais comprar ninguém, o Terry. Ele falou que vai ser uma luta justa e quem ganhar, ganhou. Só que o grande problema é que nesse momento o Johnny ainda tem a filha dele com a Carmen, ele consegue se casar com ela. E os outros, depois que eles conseguem entrar em acordo, eles começam a treinar. Tanto que até o Miguel serve como um protótipo de luta do Axel para o Rob enfrentar, que o Dimitri e o Falcon criaram, aqueles óculos de realidade virtual, de inteligência artificial, que simula os golpes do Axel. Com isso, vai ter a luta principal, que é o Axel versus o Rob. O Rob começa a apanhar pra caramba do Axel, até que ele consegue voltar ao foco dele, graças às palavras do LaRusso e do Johnny Lawrence, ele consegue se focar. E vai lá e começa a tentar reagir. Só que o grande problema, como que o Wolf e o Silver trabalham de modo sujo, ele manda literalmente quebrar a perna do Rob. E é isso que o Axel faz mesmo contra a vontade dele. Ele vai, agarra a perna dele, quebra o joelho, desloca o joelho, não sei dizer o certo. O Rob não pode mais participar. Com isso, o Axel ganha a vaga para final. Só que como com a morte do Kon, precisa de um substituto do Cobra Kai. Como a Kim Tae-yeon já não está mais ligando para isso, mesmo ela matando o avô dela, ela não quer mais saber do Cobra Kai. O John Kreese pede para a Tori ir para o grupo, ela decide se unir, e com isso, de substituto do Kon, eles conseguem trazer o Miguel, pessoal. Sim, então vai ter um embate entre o Miguel e o Axel, finalmente, que era o mais esperado. E com isso, a Tori ia enfrentar a Samantha, só que uma Samantha já está com a vida ganha, ela não se importa mais em lutar nem nada mais, ainda mais que o Miyagi-Do não tinha chance nenhuma de ganhar o campeonato, ela decide abrir mão. Com isso, a Tori vai direto para a final enfrentar a poderosa Zara também. Só que aí na grande luta, primeiro tem a Tori versus a Zara é muito poderosa, não é só aquela menina que se acha, ela só se acha, ela enfrenta a Tori, começa a dar uma surra nela, porque ela tinha provocado ela antes, ainda mais que ela conseguiu ficar com o Rob, que é a grande paixão dela. Só que com isso, quando que o Rob conversa com ela e fala que ama ela, ela consegue retomar o foco, ela humilha a Zara, consegue dar um nocaute nela e ganhar a primeira luta e se tornar a campeã mundial feminino. Com isso, sobra o grande prato principal, que é o Miguel versus o Axel. E aí, como que todo mundo sabe, o Miguel começa a lutar muito bem contra o Axel, só que o Axel é uma máquina de guerra, como todo mundo fala. E ele começa a equiparar a luta, o Miguel começa a apanhar pra caramba, até que o Terry e o Wolf decidem alertar o Axel que quando que o Miguel for dar voadora, como ele já ficou paraplégico, é só acertar a coluna dele que ele vai ganhar a luta. Só que o Axel não quer mais lutar sujo, pessoal, ele tenta lutar limpo. E mesmo assim ele acaba perdendo, ele sai de cabeça erguida, fala que nunca mais vai participar do Iron Dragons. E com isso, pessoal, por incrível que pareça, a somatória fica, se eu não me engano, 80 do Iron Dragons e 80 do Cobra Kai. Mesmo o Miguel
e a Tori ganhando, eles estão empatados. E como não pode haver um empate no Sekai Kaikai, decidem fazer o que, pessoal? Decidem fazer uma luta entre senseis, ou seja, será o Johnny Lawrence versus o Wolf. E aí o Johnny tem a grande chance da vida dele, que mostra em 2017, ele falando no túmulo da mãe dele que ele era um verdadeiro bosta, que ele não servia para nada. Até que o LaRusso consegue convencê-lo a treiná-lo pela uma última vez junto com o Chosen. Só que o grande problema é que como o Johnny já apanhou feio do Wolf quando que teve o intervalo do Sekai Takai depois da morte do Kon, ele fica com medo, ele não se acha tão poderoso, ainda mais que ele é muito mais velho, pessoal, e o Wolf é muito mais bem preparado. E com isso, o que ele decide fazer? Ele decide fazer um treinamento estilo Rock Balboa, já que o Daniel LaRusso vai lá, dá uma incentivada nele, fala que, mesmo ele gostando do Rock 3 e o 4, o primeiro é o melhor, porque o Rock, mesmo ele perdendo do Apollo, ele fez de tudo para tentar ganhar a luta. E com isso, como uma fonte de inspiração, ele vai treinando com ele na praia. Tem até aquela cena famosa deles correndo na rua, com as pessoas seguindo ele, estilo bem Rock Balboa, uma homenagem muito incrível, na minha opinião. Eu achei muito legal essa homenagem, que vale muito a pena para aqueles que não conhecem Rock Balboa assistirem os filmes. Como que o Terry conheceu a filha do Johnny e ia tentar sabotá-lo, o próprio John Kreese se redime. Eles na verdade lutam até quase a morte, até que quando ele está morrendo, o John Kreese ele pega uma lasca de charuto e joga onde estava a gasolina do iate, explode e acabam se sacrificando e se redimindo finalmente com o próprio Johnny Lawrence. Isso ainda mais que ele foi lá e pediu desculpas para ele ainda, falou que era a grande força, que ele não devia ter feito o que ele fez. E com isso vai para a grande luta, só que o grande problema é que o Wolf já chega dando uma intimada no Johnny, falando que ele é fraco, que ele vai ser humilhado, que não importa se ele tem o apoio da família dele, não importa se ele está lutando na cidade dele do Vale, ele vai perder e vai ser humilhado e vai ser lembrado a vida inteira como um perdedor. E com isso ele consegue entrar na mente do Johnny, só que o Johnny vai enfrentar o Wolf e ele está com medo, ele perde um ponto, perde dois, lembrando que são 3 pontos, tá, dessa decisão. E aí, misteriosamente o Daniel LaRusso pede um tempo, consegue fazer aquele discurso do Cobra Kai sem piedade, que ele tem que ir lá socar o cara, não importa o que aconteça. O Johnny vai lá, consegue empatar a luta, e aí pra cena final a gente acha que ele vai dar um chute de garça e vencer estilo Daniel LaRusso, e quando foi campeão do Vale. Só que não é bem assim, ele consegue tirar forças do além, consegue derrotar finalmente o Wolf e se torna o grande campeão do Sekai Taikai, pessoal. Coisa que nem o LaRusso foi, que já que ele foi campeão regional, ele foi o verdadeiro campeão e finalmente deram uma moral pro Johnny Lawrence. Além dessas coisas, a gente descobre que a Tori e o Rob, mesmo o Rob machucado, eles são chamados para fazer uns eventos de luta, onde eles vão ganhar muito bem, vão viajar o mundo inteiro mostrando as artes marciais, que eram coisas que eles queriam. O Dimitri e o Falcão entram no tal do Caltech lá, que é uma faculdade lá especializada em nanorobótica, essas coisas, e voltam a ser amigos. A Samantha decide ir para Okinawa fazer um intercâmbio lá e conhecer a cidade do Sr. Miyagi. E o Miguel decide ir para Stanford, que era o sonho dele da faculdade. E aí, quando que a gente vai vendo, também a gente descobre que o Cobra Kai finalmente consegue voltar à origem. Com isso, como o Johnny Lawrence foi campeão, o Cobra Kai começa a ficar famoso pra caramba, o Arraia começa a ajudar o Johnny, e eles fazem tipo uma fusão, pessoal, onde que o Johnny vai ensinar o Cobra Kai o ataque e o Miyagi-Do vai ensinar a defesa. Então eles fizeram tipo uma fusão e uma parceria do Miyagi-Do com o Cobra Kai. Os dois conseguem finalmente ficar do bem. E outra coisa importante que a gente se pergunta, e a história do Sr. Miyagi? Por que ele atacou aquele guarda? Porque ele quase o matou. Finalmente revelou a história. Quando que a mãe do LaRusso entrega um colar de pérolas para Samantha, ela conta a história, que na verdade esse colar o Sr. Miyagi deu para a esposa e quando ela morreu,
um guarda roubou. Por isso que o Miyagi foi atrás dele e quase matou o cara para pegar de volta o colar. E com isso, antes de ele morrer, ele deu o colar para a mãe do LaRusso para dar para Samantha quando chegasse a hora certa. Então a gente vê finalmente que o Daniel perdoa o Sr. Miyagi, né? Ainda mais depois daquele pesadelo feito em deepfake que ficou muito legal. Ele enfrentando várias caveiras do Cobra Kai, né? Aquela cena clássica e icônica do Karate Kid 1. E aí tem a grande cena final que a gente vê que o Daniel e a Amanda se despedem da Samantha, só que o Miguel decide junto com ela e tirar um tempo antes de ele ir para Stanford, já que eles querem se aprimorar a relação. E com isso a gente vê a última cena, que mostra a cena de uma mosca voando, e a gente lembra daquela cena clássica do Daniel LaRusso querendo pegar a mosca com o hashi. Quando ele vai fazer isso, vem o Johnny Joselitão, faz assim, mata a mosca. E outra coisa importante também, o Chosen decidiu desistir da Kumiko, já que ela colocou ele na friend zone, e vai atrás da Kim Da-yeon, que agora está comandando lá o grupo dela, o dojo dela. E eles ficam juntos, finalmente o Chosen vai poder ser feliz. E a série termina dessa forma que, na minha opinião, brilhante, pessoal, que para muitos foi um dos melhores finais já criado. Lembrando que vai ter o Karate Kid Legends, continuar a história depois de 2 anos do Cobra Kai, que vai mostrar o Jack Chan do Karate Kid, e encontrando o LaRusso e treinando um moleque novo para ele ganhar o torneio. Vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, pessoal. Eu gostei bastante do desfecho da série, eu acho que eles capricharam, eu acho que finalmente, mais do que merecido, eles deram uma moral para Thor, eles deram uma moral para o Miguel, que na minha opinião sempre foi melhor que o Robbie, querendo por não querer. E também deram uma moral finalmente para o grande Johnny Lawrence, onde, para aqueles que assistiram aquela série Como Conheci Sua Mãe, o Barney, protagonista da série, ele fala que o verdadeiro campeão nunca foi o Daniel LaRusso, sempre foi o Johnny Lawrence. E a gente vê que de fato isso se concretizou. Tudo bem que ele teve a ajuda do LaRusso, foi muito estilo Rock Balboa 3, né? Que o Apollo treina o Rock para vencer o Mr. T, que é um filmaço com o Rock 3. Também achei, mesmo eles estando mais velhos, eles mostram que ainda eles têm aquela força, aquela vontade de lutar. Também gostei bastante do Chris ter se redimido finalmente, ter acabado com a vida do Terry Silver, que era um verdadeiro carrasco, né? O maior vilão da história. E também gostei do grande desfecho, né? Que mostrou que o Johnny foi campeão mundial, ele conseguiu ter o dinheiro dele, vai continuar o sonho dele lutando pelo Cobra Kai, e finalmente vai firmar aquela amizade que ele sempre teve, aquela rivalidade eterna com o Daniel LaRusso. Então, devido a esses motivos, pessoal, é mais do que recomendada a última parte. São 5 episódios, você vê brincando ela, muito criativa. Então, devido a esses motivos, eu dou nota final 10 para a última temporada. E aí, vocês concordam ou não com a Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme aí. Se você gostou, curta o @concorda com o Rafa no Facebook. Muito obrigado. Sem piedade, pessoal. E até a próxima.